Dificuldade no processamento cerebral. Cada elemento sensorial, ou seja, visão, audição, paladar, olfato, tato, envia os sinais captados para o seu processador correspondente. Pode estar tudo correto na percepção, pode estar tudo correto no envio desses sinais pelos nervos ópticos, nervo auditivo, etc. Mas pode haver alguma anomalia nos circuitos de processamento desses processadores. Uma dessas anomalias é o transtorno do PAC. O que é PAC? Processamento Auditivo Central. Nesse caso, então, o mau entendimento dos sons pode ser uma falha neurológica no seu processador e vai causar o transtorno do PAC. Isso pode ocorrer também em todos os outros processadores, são defeitos da área neurológica. E o primeiro passo para isso, para detectar isso, é o exame audiométrico, para detectar se tem alguma alteração nos limiares auditivos. Então, faça o exame e vê se a criança, qual é o limite mínimo de áudio que ela ouve e qual é o máximo. Se tiver tudo normal, nesses limites mínimo e máximo, significa que ela ouve muito bem, mas não entende nada que ouve. Então pode existir esse transtorno, tá? E o comportamento da criança em geral? Bom, o mau comportamento pode significar a necessidade de encaminhar para o psicólogo, porque o psicólogo é o profissional mais competente para entender de comportamento. E, na maioria dos casos, quando tem um comportamento inadequado, é muito importante que a família também seja encaminhada para profissionais de atendimento à família, para verificar as relações familiares. Tá? Uma boa recomendação sobre o comportamento é a realização de exames tipo entrevista parental bem elaborada, tá? Tipo anamnese, tá? Antes até de enviar a criança para o psicólogo, para a gente ter uma boa noção do que está acontecendo. Vamos ver algumas técnicas de análise desse comportamento das pessoas com TEA, com TEA, né? O mais importante dessa conversa que a gente vai ter agora é obter dados que sejam relevantes para o entendimento de qualquer criança e evitar que a gente acabe encaminhando ela para o profissional errado. E todo mundo deve saber e estar atento que se você encaminha para um profissional errado, pode prejudicar todo o desenvolvimento da criança. Hoje nós sabemos que especialista é aquele que entende cada vez mais de cada vez menos. Então ele não entende de nada que não está exatamente naquele minúsculo pedaço que ele se especializou. Então a gente tem que tomar cuidado para mandar para o cara certo, senão quem vai fazer besteira somos nós. Precisamos então todos, pais, professores, psicopedagogos e todos os profissionais que estão ligados diretamente à criança, proceder a uma análise cuidadosa, para depois de reunir todos esses dados, etc., a gente junta tudo, põe no relatório e fornece como elemento importante e fundamental a alguma equipe multidisciplinar que vai ser a responsável para realizar o estudo que visa a elaboração do diagnóstico. Um profissional só elaborando o diagnóstico é muito complicado. É muito difícil para um único profissional fechar um diagnóstico confiável do transtorno de espectro autista. Principalmente pelo fato de que essa análise ainda depende totalmente de uma avaliação qualitativa dos padrões comportamentais da criança. E todos nós sabemos que a análise de comportamento de criança é um processo só praticamente qualitativo. Para que a gente erre o menos possível, nós necessitamos de informações dos familiares, dos professores, ou seja, de toda a pessoa que convive com a criança na escola, em casa, onde ela costuma estar, né? Então, vamos fazer uma entrevista parental tipo anamnese, tá? Então, eu sempre recomendo uma detalhada. Para iniciar a coleta de dados para essa análise, né, é conveniente essa entrevista, mas com o cuidado sempre dela ser realizada só com os pais, ou só com a mãe ou só com o pai, sem a criança presente. Se a criança estiver presente, a gente corre o risco de reforçar o rótulo negativo das dificuldades da criança, que possivelmente ela já tem esse rótulo, já sente esse rótulo negativo. Aí a gente vai baixar mais ainda a autoestima dela.
vai prejudicar ainda mais o seu desenvolvimento. Então, criança fora. Agora é só pai. Essa entrevista ela deve tomar a forma de, como eu falei, anamnese. Tá? Diversos dados são de importância fundamental, não só para a análise em si da criança, mas para auxiliar pesquisas em andamento, e talvez até pesquisas futuras, relacionando fatos, eventos, procedimentos ao possível surgimento do TEA, caso ele não seja uma determinação genética. Lembrem que cada profissional é um pesquisador. Por esse motivo, a gente recomenda sempre que todos os profissionais registrem o que estão fazendo, registrem as entrevistas, registrem as respostas, tá? Em ficha individual, todos os dados coletados. Para algumas das sugestões dessas perguntas que eu vou sugerir para vocês, eu coloco uma explicação, eu vou dar uma explicação. Para outras é só a pergunta em si, né? Agora, é interessante que a gente não comente isso com os pais, tá? A explicação que eu vou dar. Mas é para a análise posterior do terapeuta. Primeira pergunta, em relação aos antepassados. Alguém na linha ascendente direta ou indireta teve sintomas semelhantes? Por que isso? Tem relatos de hereditariedade de algumas mutações genéticas. Esse relato pode ajudar nessas pesquisas. A gente pode comprovar ou não. Outra pergunta. Outra coisa também. Alguém na linha ascendente direta tem histórico de excesso de bebidas ou excesso de drogas? Tem pesquisadores, eu já vi pesquisas que buscam evidências de interferência em mutações genéticas a partir de desequilíbrio homeostático, que é gerado pelo excesso do álcool ou excesso de drogas. Então, já serve para alimentar essas pesquisas. Tá? Agora vamos ao período da gestação. Primeira pergunta da gestação. Algum relato de comorbidade da mãe durante a gestação? Se doenças da mãe durante a gestação? Algum relato de fumo, bebida, drogas da mãe durante a gestação? Algum relato de neuroses, tipo ansiedade excessiva, estado depressivo, inquietação exagerada ou algum comportamento atípico da mãe durante a gestação? E o parto? Foi parto normal ou foi parto cesariana? Aí vamos explicar por quê? O parto normal, a criança nasce com toda a proteção herdada da microbiota intestinal da mãe. No parto cesariana, a microbiota da criança praticamente não existe. Ela vai iniciar a sua formação nos primeiros dias de vida. Isso significa que falta proteção no trato digestivo dessa criança, reduzindo a sua imunidade. É um perigo. Agora vamos aos primeiros anos de vida. Aí uma pergunta interessante. A criança tomou alguma vacina oral após ter sido tratada com antibiótico oral? Entre eles, o principal é a amoxicilina. Contra infecção respiratória, otite ou garganta? Por que eu pergunto isso? Há relatos de crianças terem apresentado os sintomas do autismo logo após a vacinação. Isso levou à criação de grupos anti-vacinas lá nos Estados Unidos e até aqui no Brasil tem gente assim também. Bom, como essa polêmica ainda existe, é importante nós observarmos 2 pontos para evitar essa dúvida. Primeira observação. Algumas crianças podem realmente ter alergia a alguma substância utilizada em algumas vacinas. O pediatra deve estar sempre atento a isso. Segunda observação. Se a criança estava sendo tratada com antibiótico oral, esse antibiótico, lógico que eliminou a maior parte das bactérias que são necessárias ao trato intestinal e que constituem a proteção. Essa eliminação das bactérias positivas vai dar a oportunidade de um supercrescimento das bactérias negativas, que são as leveduras, a Clostridium difficile, por exemplo. Quais são as recomendações que a gente faz? Primeiro, o ideal é, caso seja realmente necessário dar o antibiótico oral, ou melhor, dar antibiótico oral não é necessário. Vamos pedir o antibiótico injetável? Tá? Eu sempre tomei, quando criança, antibiótico injetável. Segunda orientação, após o tratamento, já que usou antibiótico, vamos solicitar ao médico ou ao nutricionista a prescrição de probióticos que sejam adequados à criança para a recuperação da sua microbiota intestinal e, consequentemente, da sua proteção antes de dar a vacina.
Outra coisa, outra pergunta interessante. A criança convive em plantações onde são utilizados agrotóxicos do tipo Roundup, contendo glifosato? Por que eu quero saber isso? Para pesquisa. Porque mesmo depois da Monsanto ter recebido multas pesadíssimas, depois de ter sido considerada culpada pela venda de produtos com glifosato, sem alertar no rótulo que o glifosato pode provocar deficiências intelectuais, câncer, autismo e tudo mais, a própria Monsanto, que agora foi comprada pela Bayer, tá, ainda produz propagandas e financia influenciadores profissionais procurando desmentir isso, que está comprovado. Os defensores agrícolas, que são os agrotóxicos, eles são considerados por diversos estudos científicos, e eu acredito, como realmente necessários para manter a oferta de produtos alimentícios, porque a população mundial cresce todo dia, isso não tem nem dúvida. Mas nós precisamos de alguma outra coisa paralela com isso, o que? Estudos que consigam encontrar meios de reduzir os malefícios desses produtos, principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando com ele no campo, e depois a nós mesmos, porque muitos desses produtos ficam no alimento. Tá? Então é muito importante, e já tem estudos sobre isso em algumas universidades brasileiras. Tá? Outra pergunta, a criança apresenta dificuldade em aceitar algum tipo de alimento? Aí nós já comentamos rapidamente sobre isso, né, no outro capítulo, que uma das razões para isso pode ser a falha na imposição de limite, muito comum nas famílias atuais, mas também a hipersensibilidade gustativa ou olfativa, que torna intolerável para a criança alguns sabores ou cheiros. Essa hipersensibilidade é encontrada em muitas crianças autistas, tá? Pela falta da tal da poda neural, conforme nós já comentamos. Outra pergunta, a criança se mostra incomodada e leva as mãos aos ouvidos quando ouve sons altos? Essa ação da criança mostra exatamente a hipersensibilidade auditiva. Tá? E é muito importante que nós observemos isso. Tá? A criança costuma não dar atenção quando alguém a chama pelo nome? Olha uma coisa perigosa aí. A primeira impressão que a família tem é que tem deficiência auditiva, mas pode ser exatamente o oposto, se ela for autista. Porque o autista, justamente por causa daquele excesso de neurônios, tá, ela percebe muito mais imagem, muito mais som, muito mais cheiro, muito mais gosto que qualquer um de nós. Então, quando a gente chama a criança pelo nome, ela não está ouvindo só aquele nome. Ela está ouvindo um monte de som que para nós está tão baixo que não faz diferença. Para ela está tudo elevado. Aí o nome dela não faz tanta diferença naquele conjunto de sons que ela está recebendo. Tá? Então, é importante a gente saber que nós temos que prestar muita atenção nisso, porque o próprio profissional de otorrinolaringologia pode se confundir, como aconteceu com um caso lá no Rio Grande do Sul. Os pais levaram a criança para o exame e ele disse, ela precisa de um aparelho de som para amplificar 10 vezes, porque ela não ouve, e ela ouvia, era autista. Colocaram o aparelho de som na criança, ela ficou surda. Um caso semelhante, que eu vi a mãe insistir com os professores, que a criança, o filho, tinha que participar da banda da escola. Aí os professores disseram, não, mas ela sente dores com o som alto. É frescura dela, insiste, é frescura, isso é pirraça. Se os professores não soubessem disso, essa criança estaria prejudicada. Tá? Outra coisa, a criança costuma não dar atenção a outras crianças? Olha, se ela for autista, esse desprezo pelas outras crianças pode também estar relacionado ao excesso de informações, tanto visuais como auditivas. Porque criança faz muito barulho, movimenta muito, tudo. E isso pode confundir a mente da criança autista e ela prefere ficar longe. Tá? A criança fica muito tempo observando o mesmo objeto? Outra pergunta. Ela fica muito tempo brincando com o objeto que gira? Outra. Ela tem dificuldade de aceitar mudança na sua rotina diária? Quando foi que ela começou a falar? Esse é interessante. Tem relato de criança, tá, que teve todo o seu desenvolvimento inicial perfeito. Nasceu tudo perfeito. Mas a partir de um determinado momento, tudo bloqueou. Por isso que é importante definir muito bem esse momento do bloqueio, para que a gente possa descobrir o que aconteceu antes do bloqueio. Para ela não adianta mais, mas como pesquisa para a gente evitar em outras crianças. Tá?
E em relação à demora no início da fala, outra coisa importantíssima que nós precisamos saber: tem alguma coisa a ver com o uso do aparelho celular também. Ou seja, o aparelho celular tem interferido no atraso da fala de muitos autistas. A gente não sabe o que exatamente, mas é bom tirar. Outra coisa, quando foi que ela começou a engatinhar? Algumas crianças passam direto por essa etapa, vão direto andando, né? Mas são fatores a considerar. Quando ela começou a andar, tudo isso é sugestão nossa, tá? Para ajudar na elaboração de um relatório futuro, quando vão ser feitas associações e depois vamos comparar com os mesmos dados de outras crianças. Então, uma anamnese em que essas e outras perguntas criadas por cada um de vocês com base na sua vivência e também relatos de outros colegas, pode não constituir um teste padrão de identificação do transtorno como os que nós vamos ver depois, mas ajudam muito no nosso entendimento da origem do transtorno, se é genético, se não é genético, e também das suas possíveis causas secundárias, por algum tipo de interferência, talvez do meio ambiente, coisas assim. Então, essa anamnese, essa pesquisa, esse questionário eu acho fundamental nós fazermos, independente do tipo de teste que nós vamos adotar no nosso dia a dia terapêutico, tá?